Hoje é domingo, 26 de janeiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias com pré-jogo de Botafogo e Bangu. Graças a Deus, é o último jogo desse time B do Botafogo no Campeonato Carioca. Hoje às 18 horas no estádio Newton Santos, Botafogo e Bangu, um duelo entre o Lanterna, a equipe de Moça Bonita, e o Glorioso, que joga com esse time que, olha, é mal treinado, com jogadores que também não estão bem, muito por culpa do péssimo trabalho de Carlos Leiria. Tudo a respeito de Botafogo e Bangu nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. A Mais Ágil é parceira do canal do TF. Se você está em busca da antecipação do seu fundo de garantia, procure a Mais Ágil. Vou deixar aqui embaixo no nosso primeiro comentário todos os contatos desta empresa, para vocês tirarem as dúvidas e, claro, se elas forem sanadas, você vai fechar com a Mais Ágil. Entre agora em contato, tire suas dúvidas, pergunte tudo, não tenha medo de questionar todos os pontos colocados pela Mais Ágil. E a partir do momento que todas essas dúvidas forem sanadas, você vai fechar um negócio com a empresa que é especialista na antecipação do fundo de garantia. Link aqui embaixo no primeiro comentário. Hoje, às 18 horas, jogo que será transmitido pelo Sport TV, Premier e também pelo canal Gold, Botafogo e Bangu. Jogo do pior time do Campeonato Carioca, que é a equipe de Moça Bonita, e junto com um dos piores times do Campeonato Estadual, que é esse time do Botafogo que taticamente e tecnicamente é uma confusão total, o time que é mal treinado pelo Carlos Leiria. O Botafogo, se pensa ainda numa classificação para as finais do Campeonato Carioca, precisa vencer, já que na quarta-feira, graças a Deus, o time principal do Botafogo voltará a jogar e, claro, você terá ali uma melhora técnica nos confrontos contra os grandes, porque o Botafogo já terá a sua primeira peleja sendo um clássico contra a equipe do Fluminense no estádio Newton Santos. Aí vem a final da Recopa Sul-Americana e o Botafogo vai jogar ali contra alguns pequenos que ainda não enfrentou e depois Vasco e Flamengo, que serão os últimos dois clássicos que o Botafogo fará nesta fase inicial, a chamada Taça Guanabara. O técnico Leiria deve fazer ali pelo menos uma alteração, talvez possa dar uma oportunidade para Rafael Lobato jogando em sua posição. É um time que tem somente jogadores improvisados e aquele negócio que eu sempre falo com vocês, não adianta eu falar aqui escalação, porque dentro de campo você não tem um time que é bem treinado, um time que é bem ajustado por esse técnico. É torcer que o Botafogo faça individualmente uma boa partida e que o técnico não atrapalhe o lado individual dos jogadores, fazendo alterações equivocadas e também não substituindo jogadores que merecem ser substituídos. E é isso que eu posso falar em relação à partida de hoje. Só posso agradecer que é o último jogo de um time que não vai deixar nenhuma saudade, que é esse time Sub-23 do Botafogo, com alguns atletas, e como a gente vem falando aqui, que não aproveitaram os seus vestibulares para fazerem parte do elenco alvinegro, do elenco principal. Mas, como o Léo Dantas sempre analisa os adversários, ele vai vir falando do Bangu. E se o Leiria verificar os vídeos do Léo Dantas, com certeza ele saberá os caminhos para vencer a equipe de Moça Bonita. Fale aí, Léo. Fala TF, fala pessoal do canal, tudo bem? Vamos então para a análise do Bangu, adversário do Botafogo, pela quarta rodada do Campeonato Estadual. Bangu, lanterna no campeonato, 12º colocado, apenas 1 ponto, conquistado no empate em 0-0 contra o time B do Vasco, 3 derrotas com 7 gols sofridos e nenhum marcado. O Bangu é o único time que ainda não balançou as redes na competição. Lá no guia, antes do campeonato começar, eu falava aqui que, na minha visão, o Bangu parecia ser o pior time, né? Tinha pelo menos no papel o pior elenco da competição. Isso se confirma nessas 4 rodadas iniciais. O Bangu realmente, de longe, disparado o pior time da competição até aqui. E esse começo ruim custou o emprego do técnico Juninho Martins, que foi demitido depois da derrota de 5-0 para o time B do Flamengo lá no Nordeste. Quem assume é o Júnior Lopes, ele mesmo, filho do Antônio Lopes, do delegado. Então nesse vídeo eu vou trazer a análise tática do que foi o Bangu até aqui, mas vou tentar trazer o que a gente pode imaginar do Bangu sob o comando do Júnior Lopes. Começando a análise tática pela defesa, como sempre,
o Bangu joga sempre com uma linha com 4 jogadores na defesa. É muito raro que essa linha com 4 jogadores vire uma linha com 5. Apenas em momentos de extrema pressão, muito próximo do que a gente viu no jogo ali contra o Flamengo, em que o Bangu teve um jogador expulso com 8 minutos e aí foi pressionado ao longo de toda a partida. Aí sim conseguiu destacar alguém ali do meio campo para ajudar a fechar um pouco mais e reforçar essa linha, que então era de 4 e virou de 5. Mas via de regra, em todas as outras partidas, independente das circunstâncias, o Bangu joga com uma linha com 4. O que apoia essa marcação é que os 2 volantes do Bangu jogam muito próximos dessa linha defensiva, de forma muito compacta. A linha com 4 atrás e os 2 cabeças de área logo na frente, dando muita sustentação. Ou seja, mesmo que não seja uma linha tão recheada, é um bloco defensivo praticamente o tempo todo com 6 jogadores. É claro que isso é um reforço defensivo importante, mas é quase um desperdício de um dos principais jogadores desse time, tecnicamente falando, o André Castro, que já desempenhou como segundo volante bem em vários times aqui do futebol do Rio, na Ponte Preta também, tem uma boa saída de bola, consegue encostar um pouco mais lá na frente para ajudar na articulação, mas nesse time do Bangu, como é um dos volantes, joga um pouco mais preso na cabeça de área, junto com o primeiro volante, mais coladinho na linha de defesa. O Bangu, claro, ganha nesse reforço defensivo, repito, mas perde um jogador que podia, com a sua qualidade, dentro do que é o Bangu, ajudar muito mais lá na frente. 2 dificuldades crônicas do time do Bangu. A primeira, o cruzamento na área. Toda a bola alta, seja com a bola rolando, seja com a bola parada, falta, escanteio, cruzamento que vem dos pontas, seja o que for. Bola cruzada na área é um Deus nos acuda. A defesa não consegue tirar, o Bangu já até tomou um gol assim, e tem sido uma arma cada vez mais usada pelos adversários do Bangu, que certamente já estão entendendo esse problema. Então é algo que o Botafogo pode tentar fazer, embora o Matheus Nascimento não seja um cabeceador nato, né? Mas pode tentar, tem que tentar, inclusive, porque é um problema crônico desse time do Bangu. Outra questão é que a defesa é um pouco mais estática e tem enormes dificuldades na marcação das bolas em profundidade. Quando o adversário consegue a saída rápida e estilinga essa bola em direção ao campo de ataque, a defesa do Bangu continua em linha e ninguém consegue acompanhar o jogador que ataca o ponto futuro em direção à área. Então, normalmente essas jogadas em velocidade do adversário com a bola em profundidade, seja por elevação, seja por baixo, rasgam a linha defensiva, o Bangu não acompanha e aí o jogador adversário consegue ter espaço e liberdade para buscar essa jogada, normalmente de contra-ataque em direção à área de ataque. Pensando agora, o Bangu ofensivamente força muito o jogo pelos lados, tentando sempre como principal arma a saída em velocidade pelos lados na transição rápida. É um time que trabalha muito pouco a bola por dentro, e aí precisa contar com o avanço dos pontas, com a velocidade, com a questão física. Faz isso sempre. Eu falei do time do Bangu defendendo com 6, os outros 4 jogadores atacam. São blocos praticamente independentes que se conversam muito pouco, o que também atrapalha na questão da criação pelo meio de campo, do ponto de vista do Bangu. Esse bloco com 4, que está direcionado para o ataque, o meio campista e os 3 atacantes, o centroavante e os 2 pontas, eles têm algo importante que costuma funcionar. Uma pressão na saída de bola do adversário. Esses caras tentam sufocar a saída para recuperar a bola o mais próximo possível do terço final e tentar deixar o Bangu no ataque. Isso funcionou muito no jogo contra o Volta Redonda. O Bangu, que obviamente jogou melhor nos jogos que teve contra os pequenos, Portuguesa e Volta Redonda, nas derrotas, do que em relação aos jogos contra os times grandes, Vasco e Flamengo, isso é até óbvio. Mas nesses jogos, contra a Portuguesa e contra a Volta Redonda, deu para ver alguma coisa do Bangu, que não deu para ver contra Vasco e Flamengo. Então, assim, é um time fraco, mas que tem ali uma coisinha ou outra que talvez dê para salvar. Essa questão da pressão é uma arma tática muito importante do time do Bangu, justamente por essa dificuldade, se deixar o adversário sair e ir para o ataque, vai estourar na defesa, que tem tido problemas. Então, a solução mais imediata é tentar recuperar essa bola no campo de ataque. O time do Bangu, como já falei, raramente articula o jogo por dentro, busca muito mais os pontas, mas quando tem a bola, nas raras vezes que tem a posse, busca o Rafael Augusto para fazer a articulação. É um 10 mais clássico, é um jogador ofensivo, voltado para frente, mas que sabe articular ali no meio campo, distribuir passe. Só que falta alguém com ele, porque os 2 volantes estão lá atrás, o centroavante está um pouco mais isolado, os pontas estão bem abertos, então falta alguém para dialogar. Então, quando ele tem a bola, ele não consegue organizar tanto assim o jogo, embora tenha essa característica, e aí tenta a tabela rápida para buscar os pontas. Outra arma importante do time do Bangu é o chute de média e longa distância, arriscou muito nesses últimos jogos, acho que tende a ser também uma arma que vai ser utilizada contra o Botafogo. Agora o pensamento para o futuro, já que vem um novo técnico aí, o Júnior Lopes. O Júnior Lopes treinou, e bem, na minha visão, o Audax de 2023, que foi finalista da Taça Rio contra o próprio Botafogo. O Júnior sai antes do fim da campanha, portanto não treina o Audax nas decisões.
em que o Botafogo ganha de 2-1 e 5-2. Mas ele vai até a reta final, praticamente, da Taça Guanabara, já fazendo boa campanha pelo Audax. Ele sai para ir para o Camboriú, de Santa Catarina, onde estava até recentemente. Deu para ver ali, naquele Audax do Júnior, características táticas semelhantes com o que é o atual Bangu. Duas delas. Uma defensiva, o problema na bola aérea. O Audax sofria demais. Fui puxar alguns melhores momentos lá do estadual de 2023 para chegar a essa conclusão. E a outra é que o time se baseava muito mais nos pontas também. Era o Klinsmann de um lado e o Emerson Russo, lembra? Que passou recentemente pelo Botafogo. E esses caras davam muito trabalho para a defesa adversária. A grande diferença desse Bangu que o Júnior vai assumir para aquele Audax é o material humano. Aquele Audax era muito melhor, tinha muito mais repertório, muito mais jogadores. Acho que o Júnior pode tentar jogar um pouco mais por dentro, tentar ter um pouco mais de posse de bola, até para aliviar a questão defensiva, mas acho que com esse time do Bangu, ele não vai conseguir fazer tanto milagre, principalmente imediatamente, já por esse primeiro jogo. É isso, gente. Abraço. Até a próxima. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Hoje, às 20 horas, estarei aqui junto à equipe do canal do TF para uma live pós-jogo e também para trazer detalhes sobre o nosso glorioso, né? Essa busca por reforços, essa busca por técnicos. E, claro, caso aconteça alguma informação relevante durante o dia, volto antes aqui trazendo um conteúdo para vocês. E para contar um fato histórico, chamo o Leozão Memória Alvinegra. Fala aí, Leozão. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? É hora de falar daqueles confrontos que estão entre os mais tradicionais da história do futebol do Rio de Janeiro, quando a gente fala de confrontos entre equipes maiores e equipes de menor investimento. É hora de falar com vocês sobre Botafogo e Bangu, dos confrontos mais tradicionais da história do futebol do Rio de Janeiro. É o Bangu de Léo Pedro, jovem jogador que está na equipe banguense e passou pela base do Botafogo entre 2022 e 2023. São 252 jogos entre as duas equipes, superioridade máxima do Botafogo, 146 vitórias, 63 empates e 43 derrotas. Entre essas derrotas, a última foi em 2003, também pelo Campeonato Carioca. 22 anos que o Bangu não vence o Botafogo, que o Bangu não apronte em 2025. Um jogo curioso para falar com vocês sobre Botafogo e Bangu aconteceu no dia 16 de julho de 1944. As duas equipes se enfrentaram e o Botafogo venceu por 3-2. O Bangu abriu o placar aos 10 minutos, mas 3 minutos depois, aos 13, o Heleno de Freitas empatou para o Botafogo. Só que o Bangu voltou à frente de novo aos 42 minutos. E aí começou a loucura. O Bangu voltou à frente aos 42 minutos, aos 43 o Botafogo empatou e aos 44 o Botafogo fez o gol da vitória. Os gols do Glorioso, como eu falei, o primeiro foram do Heleno de Freitas, o segundo gol foi do Geninho e fechando o placar com a vitória, o gol foi de Franquito aos 44 minutos. Ou seja, nesse jogo, todos os gols, os 5 gols, foram no primeiro tempo e os 3 últimos gols foram marcados com intervalos de 1 minuto, 42, 43 e 44. Ou seja, o Botafogo precisou de 2 minutos para conseguir a vitória contra a equipe do Bangu. Vale um ponto histórico aqui sobre o Geninho, porque o Geninho se aposentou do futebol e quando ele se aposentou ele virou técnico do Botafogo. E ele está entre os nomes que ajudaram a formar o grande esquadrão da década de 60 do Glorioso. Tem um vídeo, inclusive, no meu canal, onde eu falo exatamente da formação desse esquadrão, desde o início até o final, em 1968. Espero que vocês passem por lá e assistam esse vídeo, prestigiem o canal Memória Alvinegra. Qual será a história de Botafogo e Bangu em 2025? Tomara que seja uma história de vitória, para tentar dar uma moral para esses jovens do Botafogo. Grande abraço para vocês, valeu, fui. Valeu, Leozão, valeu, Léo Dantas, conto com vocês em nossa live pós-jogo. Meus amigos, é isso, que a partida de hoje tem um nível técnico um pouco melhor, que o Botafogo vença a equipe do Bangu, jogo na nossa casa, quem conseguir ir no estádio Newton Santos, que incentive os meninos e que alguém consiga demonstrar dentro de campo que merece, pelo menos, uma chance na equipe principal do nosso Glorioso. Tamo juntos, beijos. Se Deus quiser, às 20 horas, ou se acontecer alguma informação anteriormente, volto antes, falando sobre o nosso Botafogo. Valeu, gente. Fui, fiquem com Deus e bom domingão.